Gostaria de David Washington de volta ao Santos? Vamos falar sobre essa possibilidade e também da concorrência que o Santos tem para conseguir repatriar o menino da Vila que pertence ao Chelsea da Inglaterra. E um spoiler: Pedro Caixinha torce, cruza os dedos para que o jogador venha por empréstimo ao Santos. Vamos à matéria da UOL, que traz o seguinte título: Caixinha se irrita com o atacante e torce por David Washington no Santos. E a matéria começa falando o seguinte: Caixinha está otimista sobre a possibilidade de contar com David Washington do Chelsea no Santos. O treinador ouviu da direção do Peixe que o empréstimo é provável. A ideia é trazer de volta o menino da Vila nos próximos dias. O Chelsea prioriza o empréstimo para outro clube europeu, mas o empresário do atacante crê que conseguirá a liberação para o Santos. O agente é Juliano Bertolucci, um dos maiores empresários do mundo. David está com a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 e já acertou as condições para voltar ao Santos. Ou seja, entre Santos e o jogador tudo certo, mas é o que a gente sempre fala, falta ainda uma parte super importante, que é a anuência do Chelsea, de falar, olha, beleza, pode jogar no Santos. Mas é um passo importante, né? Porque também não adianta nada o Santos fechar com o clube e aí o jogador não quer vir, como já aconteceu. Às vezes tem um acerto entre os clubes e o jogador fala, não tô afim de sair daqui, não tô afim de jogar no Santos. Acontece. E aí a matéria segue falando, David está com a seleção, pipipi, papapá, né? Se o Brasil ficar até a final, ele só poderia ficar à disposição a partir do dia 16 de fevereiro. Sem citar nomes, Caixinha disse que pode chegar um atacante que joga por dentro e por fora. Trata-se de David Washington, capaz de ser centroavante e ponta. E aí tem até uma aspas aqui do Pedro Caixinha, na entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras, que ele fala sobre Tiquinho Soares, mas também ele fala sobre a possibilidade de chegada de outro atacante, né? Deixa eu só pegar aqui para vocês. Ele fala o seguinte, ó, abre aspas: temos o Tiquinho e podemos ter mais uma peça dessa função, além de outra que possa fazer por dentro e por fora. Aí ele fala sobre as questões, né, burocráticas envolvendo o Tiquinho Soares, que inclusive tem vídeo aqui no canal do porquê o Tiquinho ainda não estreou pelo Santos. Depois desse vídeo, vai lá conferir, que para você ficar por dentro, né, do porquê o Tiquinho não está à disposição. Então existe esse certo otimismo de parte do Santos. E aí a matéria também fala aqui, ó: enquanto torce por David Washington e espera pela regularização de Tiquinho, Caixinha está decepcionado com Wendel Silva, jogador emprestado pelo Porto. O treinador português não se animou com Wendel nos treinamentos e entendeu que o jogador não foi intenso ao entrar no intervalo do clássico contra o Palmeiras. Ele falha na origem do primeiro gol na derrota por 2-1 na Vila Belmiro. Com Wendel em baixa, Caixinha aposta em Luca Meireles, de 17 anos. A ideia do Santos é dar minutos aos poucos a Luca, enquanto Tiquinho e David Washington brigaria por espaço. Wendel Silva tem contrato até o fim de junho com o Santos, né? E tem toda aquela questão de minutagem, de porcentagem, né, de jogos, melhor dizendo, que caso ele faça 60% dos jogos do Santos, o Santos tem que comprá-lo. Vai comprar? Não vai comprar? Mas para não comprar, não pode jogar. E para não jogar, tem que ter outras opções. Vai demorar essa questão do Tiquinho? O Santos vai conseguir ter David Washington? Várias perguntas aqui. Mas tem uma outra matéria também do Diário do Peixe, da minha amiga Laura Marcelo, que fala também de outras equipes que estão interessadas em David Washington, além do Santos. Então a matéria fala: o Santos segue tentando a contratação do atacante David Washington, mas tem a concorrência de Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro. O Chelsea da Inglaterra também analisa a situação de outros 3 clubes da Europa. A princípio, os ingleses dão prioridade para outros europeus. Pela apuração do Diário do Peixe, se o menino da Vila retornar para o Brasil, a prioridade é o Santos. A diretoria do Santos tem insistido pelo centroavante desde o fim de dezembro. A proposta do clube é de empréstimo até o final da temporada, né, até dezembro desse ano, para que ele possa retornar ao protagonismo por um time profissional. Lembrando que o David Washington, lá na Inglaterra, ele está jogando no time B. E o Santos entende que, caso ele venha para cá, ele poderia brigar para ser titular, não só na posição de centroavante, mas também na posição de um segundo atacante, até mesmo jogando mais aberto pela direita, que são posições
que o David Washington atuou pela base do Santos. Não é como se o Santos estivesse inventando, improvisando uma posição para o David Washington, né? Então ele é um jogador que já estaria acostumado pelo histórico dele na categoria de base do Santos. E aí você pode pensar em ter 3 nomes interessantes para o seu ataque, até mesmo como centroavante, mas, né, como eu disse, tem essa possibilidade de ponta, que é Tiquinho, Luca e David Washington. Porque aí aos poucos você pode, né, contando com jogadores de qualidade. Você não precisa levar ninguém até o limite, porque a gente vem falando aqui que o Santos, pelo menos nesse começo de temporada, os jogadores não estão bem fisicamente. E aí você tem aquele dilema. Eu insisto no jogador e ele corre o risco de lesionar, eu preservo o jogador, mas aí eu perco a qualidade técnica. Então é importante você ter elenco. E é isso que o Santos está indo atrás. E a outra coisa que não tem como a gente não falar aqui é sobre a questão Neymar, né? O Santos também entende que com o Neymar vindo para o Santos, o David Washington também pode ser mais valorizado pelo Chelsea, né? Como, quem sabe, jogar ao lado do Neymar, dar mais motivação para ele, até tecnicamente o Neymar contribuir com ele. E aí o Chelsea pode ter um jogador valorizado tanto para ser utilizado no time principal deles, ou até mesmo vender. Vai que o David Washington arrebenta aqui de fazer gols. Você tem um jogador que chega numa condição bacana novamente lá na Inglaterra ao final deste ano. Ele tem contrato com o Chelsea até 2030, então assim, acho que é viável um empréstimo para que ele possa jogar, tá certo? Vamos ver. Espero que o Santos consiga vencer essas concorrências, principalmente de clubes da Europa. Eu acho que concorrência de clube brasileiro só se alguém apresentar uma proposta para comprar o David Washington, né? Mas aí eu também não sei por quanto seria esse valor que a equipe da Inglaterra gostaria de receber para vender o jogador em definitivo. Se for empréstimo, acho que o Santos tem boas condições. Vamos torcer para que isso aconteça. O Santos precisa, eu venho falando, né, de várias contratações para fortalecer esse elenco. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre as posições que Pedro Caixinha pediu já à diretoria do Santos. Então, se você ainda não viu este vídeo, vou deixar aqui aparecendo em algum lugar da tela para você ficar por dentro. Grande abraço e até um próximo vídeo.